Esta seção do livro, que trata da questão dos serviços, ela tenta explorar um aspecto menos explorado dos estudos sobre desigualdade, que diz respeito a como os cidadãos têm acesso a serviços essenciais. Por razões pragmáticas, e também por razões teóricas, grande parte dos estudos sobre desigualdades se concentram na questão da renda, do mercado e no mercado de trabalho e também na questão da educação, dadas as estreitas relações entre as duas dimensões nas explicações sobre a desigualdade. Mas, na verdade, a questão do bem-estar está muito além da renda. E aqueles que estudam desigualdade sabem que a própria renda é expressão de outras coisas, né? Então, uma das questões que nós tratamos de explorar no livro também são a questão do acesso a serviços de saúde, acesso a condições de infraestrutura urbana. No capítulo que eu fiz, eu tratei também da trajetória das desigualdades territoriais e faço uma discussão sobre a relação entre as desigualdades de renda no território brasileiro e sua relação com a desigualdade de acesso a serviços de água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, né, que por incrível que possa parecer, ainda estão longe de produzir amplo acesso, de ter produzido amplo acesso no Brasil. Na verdade, se nós olharmos a desigualdade começando pela desigualdade de renda, né, nós podemos ver que a desigualdade de renda no Brasil, e o que eu pretendo demonstrar na minha apresentação, e é o que o livro faz, a desigualdade também de acesso a serviços tem uma expressão territorial, e há também uma explicação territorial para a sua trajetória. O Brasil da década de 70 era um país relativamente igualitário. E isso os indicadores de Gini e outros indicadores não espaciais também demonstram, né? Mas essa era uma igualdade na pobreza. Quer dizer, o Brasil era um país em que a grande maioria das pessoas era muito pobre, porque era um país basicamente rural. De 70 para 80, observem que começa... Eu não tenho aqui. Começa a surgir uma pequena mancha aqui, né? Mas o Brasil, aqui começa a surgir uma pequena mancha de índices mais baixos de pobreza, né? E vejam como na década de 2000 essa divisão territorial entre concentração de pobres e uma área menos pobre, ela é muito clara, né? E aqui na década de 2010 está muito clara a divisão territorial do Brasil no que diz respeito à concentração de pobreza. Tá? Mas, então, basicamente, o que foi acontecendo com o Brasil em termos de pobreza, né, é que foi se consolidando ao longo do tempo uma divisão muito clara que é territorial. As regiões Norte e Nordeste concentram a maior parte da população pobre e as regiões Sul e Sudeste têm a concentração de pobres mais baixa. Isso terá consequências sobre o acesso a serviços, como eu já vou mostrar para vocês. Esse mapa aqui é o oposto disso, que é a desigualdade de renda
entre os municípios brasileiros. O PIB de cada município, o valor original, foi padronizado para variar de 0 a 100. E aqui o fenômeno de interesse é onde tem cor mais escura, tem maior concentração de riqueza. Né? Então, esse mapa aqui é o inverso da concentração de pobreza. Ele mostra que a concentração territorial, ou seja, a riqueza, está concentrada nos municípios do Centro-Sul. Isto teria consequências diretas para o acesso a serviços. Né? Porque se o nosso sistema fosse um sistema totalmente em que cada município estivesse por si, o que não é verdadeiro, essa desigualdade se traduziria diretamente na oferta de serviços públicos. Né? E a concentração de pobres também se traduziria concretamente na ausência de serviços públicos. Essa é uma conclusão lógica quando você supõe que você pode fazer, do ponto de vista da inferência, uma dedução direta entre renda e acesso a serviços. Isso é verdade, o Edu vai mostrar isso no trabalho dele, mas tem uma dimensão adicional que diz respeito ao território. É aqui território entendido como concentração de pessoas com renda similar. O Edu vai voltar a esse ponto, eu creio, na apresentação dele, porque é isso que explica a diferenciação entre as regiões. Agora, vejam a trajetória do acesso a serviços de esgoto no Brasil. Na década de 70, mais uma vez, o Brasil era um país relativamente igualitário, no sentido de que a maior parte do território não havia acesso a serviços, o acesso a serviços estava concentrado nos municípios mais ricos do Sudeste, em particular São Paulo. Vejam como no regime militar de 1900, a grande expansão, na verdade, a criação de uma agência, de um sistema nacional de esgoto feito em meados da década de 70, no Brasil, há uma expansão dos serviços, mas ela é uma expansão que ocorre em São Paulo. Vejam como a década de 80, a continuidade da expansão, ela ocorre em São Paulo, no sul de Minas e no centro-sul do país. Isso significa que, então, já na década de 80, o acesso a esses serviços era praticamente universalizado em São Paulo e praticamente inexistente no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. Né? Isso significa que uma pessoa de classe média nas regiões do Nordeste não teria acesso a serviços, mas veja que na década de 2000, né? A expansão dos serviços, o serviço de esgoto era um fenômeno do Sudeste e do Sul brasileiros. Né? E mesmo na década de 2010 é que há uma certa expansão para a região Nordeste. Nós todos sabemos que a política de esgoto é a lanterninha das políticas de infraestrutura no Brasil. Né? Se nós passamos para uma outra política, que é a de acesso à energia elétrica, vejam que o fenômeno na década de 70 era muito semelhante ao do esgoto. O serviço existia na região Sudeste. Há uma expansão durante o regime militar, isso tem a ver com a criação das grandes hidrelétricas, dos grandes produtores de energia, mas os beneficiários dessa expansão são os moradores, mesmo que mais pobres, de São Paulo e da região Sudeste. Vejam como, na década de 2000, essa divisão ainda é uma divisão muito clara. A energia elétrica, 150 anos depois da invenção do Thomas Edison, era um fato para mesmo os moradores pobres do centro-sul do país. E há uma expansão para o centro-oeste. Né? Mas o norte e o nordeste permanecem com acesso muito mais escasso a serviços. É apenas em 2010, né, e isso basicamente tem uma política por trás disso, que é o programa Luz para Todos, que a luz é universalizada no Nordeste. Então, observem o seguinte: há uma semelhança na trajetória de expansão das duas políticas.
que é a de que as regiões mais ricas do Centro-Sul têm o serviço praticamente universalizado na década de 90, e há uma clara divisão em relação ao Norte e Nordeste, que não tem acesso a serviços. E a expansão, a trajetória de expansão é uma trajetória que começa pelo Sudeste, passa pelo Centro-Oeste, que é uma região que nós precisamos estudar mais do ponto de vista territorial, e vai para o Norte e Nordeste. A última região do Brasil onde qualquer serviço chega é o semiárido nordestino. Então, tem semelhança de trajetória, mas tem diferença de velocidade. Tá? Quer dizer, a energia elétrica já é universalizada, então os pobres da região Nordeste só têm acesso a serviços quando universaliza. Ali é o sintoma de que universalizou. Então, a mesma coisa você pode dizer em relação à água. Na década de 70 era o nada, em 80 expandiu no Centro-Sul, 91 o fenômeno está praticamente universalizado no Centro-Sul, quando no Nordeste quase não tem, e expande para o Centro-Oeste entre 90 e 2000, e só entre 2000 e 2010, como resultado das políticas do governo Lula, ela chega ao Nordeste. O mesmo pode ser dito em relação ao lixo. Então, o que nós podemos concluir desses dados? Cada política particular tem uma velocidade de expansão dos serviços, do ponto de vista territorial, né? Segundo, a despeito da diferença de velocidade, a trajetória territorial é semelhante. Ela começa pelo Centro-Sul, passa pelo Centro-Oeste e só depois chega ao Nordeste. E isso indica que, para além da renda dos indivíduos, há uma renda dos territórios que explica a decisão das prestadoras de expandir serviços, o que quer dizer que nós não podemos inferir diretamente a desigualdade de acesso a serviços da desigualdade de renda. A desigualdade de renda não é um subproduto, a desigualdade de acesso a serviços não é um subproduto direto da renda dos indivíduos, mas ela também é explicada pela renda do território onde os indivíduos estão inseridos. Mas eu, como os colegas que me antecederam, sugiro que vocês leiam o capítulo para entender melhor as evidências que os dados estão produzindo. Então, o que esse capítulo vai nos contar? Ele dialoga muito fortemente com o capítulo que a Marta acabou de apresentar, e ele, em um certo sentido, complementa, olha para uma parte dos dados do mesmo tipo de dado, mas de um ângulo diferente, e ele tenta dar um quadro das condições urbanas das cidades brasileiras do censo de 60 a 2010. Isso aqui é um resumo um pouco dos resultados já de início, né? De uma forma geral, a gente teve uma melhora das condições urbanas e na cobertura de serviços, que é uma coisa que eu acho que todo mundo sabe. Essa melhora foi disseminada, mas essa disseminação aconteceu com ritmos diferentes dependendo da política, como a Marta mesmo acabou de citar. Grande parte das políticas caminha para a universalização, exceto o esgoto sanitário, que permanece com um nível de atendimento muito inferior, né? E isso é o que nos dizem os dados médios, né? Mas, para além dos dados médios, permanecem grandes desigualdades de condições de acesso entre macro-regiões, portes de cidade, regiões metropolitanas e grupos sociais no interior das regiões metropolitanas, né? Então, de uma forma geral, a gente tem redução das desigualdades, mas manutenção em menor escala dos mesmos padrões de desigualdade que estavam presentes antes, porque quem estava por baixo continua por baixo, quem estava por cima continua por cima, tá? Preciso notar, entretanto, um conjunto de questões preliminares aqui que diz respeito aos limites que os dados do censo nos dão para discutir condições habitacionais e urbanas, né? Os dados são ruins, né? São ruins. Os dados, do jeito que eles são coletados, etc., eles são bons, mas eles são limitados. Eles apresentam grandes limitações, porque a gente tem muito pouca informação sobre, por um lado, a
às habitações propriamente, às edificações e as características das edificações, e, por outro lado, sobre a qualidade dos serviços, né? Então, até o momento, digamos assim, os dados do censo nos ajudam muito, porque o que a gente teve, na maior parte dos serviços, foi correndo atrás do aumento das coberturas. A partir de agora, fica cada vez mais difícil fazer a avaliação com os dados do censo, porque a gente está, na maior parte dos lugares, para os serviços de água, coleta de lixo e tal, está próximo de 100%, só que a gente sabe que esses 100% ocultam condições muito diferentes que a gente não tem muito como medir. A boa notícia é que os últimos censos, especialmente o censo de 2010, incluiu algumas informações que permitem falar sobre qualidade, mais informações permitem falar sobre qualidade, mas elas não estavam presentes antes, então elas não vão estar presentes nessa minha análise, tá? Então, apesar disso tudo que eu falei, as informações do censo são as únicas informações padronizadas e confiáveis que a gente tem para fazer análise ao mesmo tempo abrangente em nível nacional e em painel, tá? Então, vou fazer um percurso geral das informações dos resultados que os dados sugerem com relação às condições habitacionais. Em primeiro lugar, acontece uma consolidação realmente muito significativa ao longo do tempo, da moradia própria, né? Própria, aqui está entre aspas, já explico por quê. A gente tem, quando a gente analisa a condição de ocupação dos domicílios ao longo do tempo, eu recuei um pouco antes, porque eu já sabia que acontecia essa inflexão aí entre os anos 50 e 60, e esse é um momento interessante, estava um pouco fora do período que a maior parte dos capítulos adota como período. Quando a gente olha a condição de ocupação dos domicílios no Brasil, a gente vê um crescimento contínuo a partir dos anos 40 do domicílio próprio e uma redução correspondente, complementar dos alugados, cedidos e outros, né? E esses se situam aí no patamar de 25% atualmente, enquanto, de uma forma mais ou menos consolidada, enquanto os domicílios próprios se situam em torno de 75%. Por que eu coloquei as aspas no próprio? Porque uma grande parte desse fenômeno que está envolvido aqui é o fenômeno da precarização, né? É o crescimento das favelas, para a qual, quando perguntado sobre a sua habitação, a pessoa diz que é própria, né? E, na verdade, está envolvida ali uma questão legal que é pendente de regularização nos melhores dos horizontes, e que não dá ao morador garantias de permanência, e faz com que a habitação tenha um valor inferior ao valor que ela teria se ela estivesse no mercado sobre uma terra que tivesse uma propriedade regularizada. Então, de qualquer forma, o fenômeno, a maior parte da população brasileira em áreas urbanas, a grande maioria da população brasileira mora em lugares que são próprios. Sobre o ponto de vista das coberturas, se a gente observa, esse gráfico nos apresenta as coberturas de água, esgotos, energia elétrica e coleta de lixo. A informação de coleta de lixo só está disponível a partir de 91. A gente tem um crescimento generalizado em todas as curvas, né? Temos um crescimento na energia que chega próximo dos 100% já em 2000 e chega ainda mais próximo em 2010. Isso aqui é em número de habitantes, certo? Não, perdão, número de domicílios, proporção dos domicílios. O dado que a Marta mostrou nos mapas é relativo aos municípios. Então, você tem um conjunto de municípios que ainda não estava assistido com coberturas altas em 2000, mas eles tinham uma população muito menor, por isso que já estava perto dos 100%, apesar de ter aquele efeito visual de muito lugar no Norte e Nordeste com baixa cobertura. No caso da água, ela acompanha bem, e a gente está aí com níveis de cobertura de 92%, 93% para o conjunto do país, para as áreas urbanas, e a cobertura e os serviços de coleta de lixo se expandiram enormemente a partir dos anos 90, chegando aí a perto de 97%, 98%. O patinho feio do gráfico é, sem dúvida alguma, os serviços de esgotamento sanitário, que estão num patamar muito inferior, quase sempre crescendo, mas crescendo de forma muito insuficiente. A gente tem aí uma coisa com um pouco mais de 2/3 da população dos domicílios urbanos no país tem acesso ao serviço de esgoto. E é preciso aqui fazer uma advertência. Serviços de esgoto aqui incluem tanto coisas que engenheiros sanitaristas recomendam, quanto coisas que engenheiros sanitaristas não recomendam, né? Uma parte importante
dessas coberturas aqui dizem respeito a sistemas unitários em que o esgoto está sendo lançado dentro da galeria de água pluvial, que vai parar no rio, não é tratável, é uma solução ambientalmente e sanitariamente complicada, etc. e tal, mas está presente, a gente sabe, Brasil afora, e é uma parte do dado que não dá para separar qual é a cobertura por separador absoluto, qual é a cobertura por sistema unitário. De qualquer forma, tirando o esgoto, as coberturas aumentaram e o esgoto vem aumentando, mas vem aumentando em patamares muito inferiores, né? Aí a gente, então, isso aqui é um quadro geral, digamos assim. Aí, a partir daí, então tá bom. Mas essas médias escondem padrões de desigualdade que a Marta mostrou territorialmente, mas eles podem ser explorados em outras facetas para a gente entendê-los melhor, né? Uma dessas dimensões é o tamanho de cidade, né? Então tem uma grande variação das coberturas entre portes de cidade. Evidentemente, à medida em que a gente vai chegando mais perto da universalização, essa desigualdade vai diminuindo, porque vai ficar todo mundo perto de 100%. Mas nos serviços, especialmente no serviço de esgotamento sanitário, que é o que está indicado aqui, que é o que está destacado aqui, nessa elipse, em que as coberturas ainda são muito baixas para o conjunto do país, a gente tem aí um diferencial de cobertura entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes e as cidades com menos de 20 mil, de 40%. Né? Então, realmente, tem uma diferença muito significativa. Se a gente tivesse a informação ainda do separador absoluto, esse número certamente seria mais grave, porque grande parte desses serviços aqui em cidades pequenas são serviços municipais de drenagem, em que o esgoto é todo ligado na rede de drenagem. Tá? À medida em que os serviços vão chegando perto da universalização, as diferenças entre tamanhos de cidade vão diminuindo. Isso é um efeito quase que numérico. Mas a gente tem, de qualquer forma, vale a pena ressaltar também nessa tabela, algumas variações notáveis, né? No caso das cidades com mais de 1 milhão de habitantes, o serviço de esgotamento sanitário, com todas essas considerações que eu fiz sobre o tipo de serviço que é prestado, eles saltam de 8% para 81%, né? De 1970 até 2010, não é pouca coisa. E nas cidades pequenas, eles saltam de 7% para 41%, muito aquém do que deveria, mas mesmo assim uma elevação razoável. A gente tem diferenciais, então, entre serviços, entre regiões metropolitanas e entre grupos de renda, mas com queda de desigualdades num sentido muito geral. Então, uma das formas, como é que a gente pode avançar para observar isso no interior das RMs, né? As regiões metropolitanas têm características diferentes, o desenho geral das características é mais ou menos o que a Marta já mostrou. A gente tem no sul, sudeste, coberturas melhores, norte e nordeste, coberturas piores, mas a gente sabe também que existem fortes desigualdades internas das regiões. Como é que a gente pode chegar nesse dado sem produzir o tipo de informação que na verdade é o tipo de informação que eu trabalho normalmente, que é o intra-urbano mais detalhado possível, etc. Mas que é impossível de trabalhar com essa quantidade de dados para o Brasil inteiro. Então, um primeiro exercício que eu fiz foi separar as pessoas que têm renda, os 10% mais ricos de cada região, os 40% mais pobres de cada região e os 50% no meio. E calculei como se eles fossem cidades diferentes, né? Então, cada metrópole passou a ter 3 metrópoles. Uma metrópole Belém pobre, Belém média, Belém rica e sucessivamente, né? Então, uma primeira entrada disso é uma comparação aqui das diferenças entre esses dois, a cobertura desses dois grupos sociais polares em cada uma dessas metrópoles. Se a gente olhar, então, essa tabela mostra água 70, água 2010, esgoto 70, esgoto 2010, energia, lixo e pessoas sem banheiro, para o primeiro censo que a informação foi apresentada, que é 91, e a gente pode ver que no primeiro ano de cada um dos indicadores, muitos lugares têm casela preenchida. As caselas que não estão preenchidas têm valores inferiores a 10. Então, isso quer dizer que as diferenças eram muito grandes. Em 70, a diferença na cobertura dos 10% mais ricos para os 40% mais pobres, em São Paulo, era 56%. A diferença das coberturas. Então, era uma diferença brutal. Ela passa a ser menor do que 10%. Certo? Então, é um pouco dessa forma que a gente lê isso. Vale a pena observar aqui essas três indicações, na verdade, dizem respeito a 2 metrópoles, Belém
que continua com o diferencial de esgotos de Belém permanece igual, isso é muito interessante, que não quer dizer que a cobertura continue igual, aumenta dos 10%, aumenta dos 40%, mas o gap continua igual, praticamente idêntico, 40 anos depois. E, no caso do Rio de Janeiro, uma série de caselas estão preenchidas, o que quer dizer, na verdade, as caselas respectivas à SEDAI, são um efeito SEDAI. Tanto a água quanto o esgoto, continua havendo desigualdades muito grandes entre os grupos sociais. Tá? Uma outra forma de trabalhar essa diferença é tentar pensar esses 3 grupos dentro de cada metrópole como uma metrópole, como se fosse uma unidade, cada um deles, certo? Então, a Belém pobre, a São Paulo rica, etc. E tal. Então, eu peguei essas informações, isso nos leva a... São 9 RMs, 3, então a gente tem 27 regiões, entre aspas, que são essas regiões por grupo social, e a gente tem uma quantidade de indicadores que a gente consegue obter do censo, são 21 indicadores, e aí eu fiz uma análise fatorial desses 21 indicadores nessas 27 regiões, a análise sugeriu 4 fatores, e eu peguei esses 4 fatores e fiz uma análise de cluster de cada um desses fatores. E aí tenho aqui os resultados e acabo. Né? E isso demonstra, é uma outra forma de observar a desigualdade, a persistência da desigualdade, numa coisa que combina ao mesmo tempo camadas de geografia, da geografia do Brasil, com camadas de classe, de grupo social e tal. Então, tem um primeiro grupo, que os índices médios vocês podem ver no capítulo do livro, mas um primeiro grupo que junta as camadas mais pobres de Belém, Fortaleza e Recife, os 40% mais pobres, com os 50% intermediários de Belém. Então, os 50% intermediários de Belém têm as mesmas condições dos mais pobres de Belém, Fortaleza e Recife. Tá? Um segundo grupo, e eles estão ordenados por melhor, cada vez que você anda para frente, você vai em condições melhores. O segundo grupo tem os pobres, os 40% mais pobres de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas também os grupos intermediários de Fortaleza, Recife, Salvador e os mais ricos de Belém. Então, a desigualdade intra-regional e entre regiões metropolitanas é tão grande que os mais ricos de Belém têm condições médias similares a dos mais pobres de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O terceiro grupo tem os 40% mais pobres de São Paulo e Curitiba, os mais pobres dessas metrópoles, portanto, e os grupos intermediários das metrópoles do Sul, Curitiba, Porto Alegre, e os 10% mais ricos de Fortaleza e Recife. Né? Então, tem uma superposição de 2 camadas de desigualdade que não encaixam perfeitamente, segundo a renda. Tá? E o quarto e último grupo tem os intermediários das metrópoles mais bem assistidas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, assim como os 10% mais ricos de Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Então, o padrão geral, o padrão de aumento das coberturas, melhora das condições médias, mas manutenção das desigualdades segundo mais ou menos as mesmas linhas ou tendências que combinam a macrogeografia do Brasil, uma geografia das regiões metropolitanas, né, e a comparação entre elas e características internas a elas que estão associadas à renda e certamente a outras dimensões sociais que acompanham a renda. É isso. Obrigado. Já coloco de cara que a análise do censo que os dois apresentam nos textos, né, tanto o Eduardo quanto a Marta, já no começo dizem dos limites que o censo tem, mas as possibilidades que ele também pode ter para esse tipo de estudo. Né? Para a gente que trabalha com as questões urbanas, e isso o Eduardo colocou mais detalhadamente no capítulo, é impressionante como os dados do censo soam limitados, né? E soam e são limitados, de fato, porque na hora que você trabalha os dados do censo, você vê que realmente estudar a questão urbana e territorial a partir dos domicílios deixa um monte de questões sem resposta, mais abre portas e faz perguntas do que nos responde. Por isso que eu acho que é de muita importância e admirável o trabalho que foi feito nessa pesquisa, porque é como se pegasse os dados todos do censo, espremesse. Eu, sinceramente, não vejo muito mais por onde a gente consiga avançar nas análises urbanas e regionais, para além do que vocês já fizeram nesse trabalho agora. Eu acho que a gente
gente chegou num bom limite da utilização dos dados do censo para os estudos urbanos com esses trabalhos, né? A professora Marta aponta uma questão fundamental e prova e demonstra como essas desigualdades regionais e sociais se acumulam, né? Isso, para a gente, é algo muito importante, parece óbvio, né? Mas não é óbvio, né? E as relações que foram mostradas foram relações que, por vezes, desafiam a própria lógica. Quer dizer, então, se a desigualdade social e a desigualdade territorial então, os mais pobres do Nordeste têm, então, menos acesso a determinados serviços, porém, os mais ricos de Belém, isso como com o Eduardo, por isso que os dois é difícil comentar só um dos textos, porque os dois, de fato, se complementam, né? Então, desigualdades regionais, metropolitanas e sociais se combinam e se acumulam, né? E as análises fatoriais que foram feitas permitiram perceber que a riqueza, a redução de pobreza e acesso ao serviço tiveram trajetória territorial semelhante nesses últimos 40 anos, né? Essa queda, a expansão das coberturas e a sobrevivência dessas desigualdades, né, caracterizam a trajetória desse acesso aos serviços essenciais. Esse, para mim, é um dos pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar e bater de forma crucial nos estudos que nós formos fazer na área urbana e regional daqui para frente. O que significa expandir cobertura, expandir serviço, universalizar alguns serviços, mantendo desigualdades características da trajetória de acesso, né? Essas desigualdades territoriais, que, a princípio, e a literatura nos apresenta como sendo passíveis de diminuição quando se universaliza, não foi isso que aconteceu, né? Universalizou-se acesso a determinadas políticas e a Marta acabou não mencionando na fala dela, ela também coloca a questão dos médicos, né, da oferta de médicos e também a questão da educação básica para jovens com 15 anos, né, e relaciona esses dados, mostrando que permanece determinadas desigualdades estruturais fundantes da ocupação do território no Brasil e também das políticas, e isso é algo que tende a nos desafiar. Então, trabalhar parar um pouco com a ideia de que universalizar o serviço simplesmente é o ponto principal para diminuir desigualdade, né? Eu acho que isso é um dos mitos importantes que eu acho que tendem a cair nas questões dos estudos urbanos e que isso a partir daí, olhar para a formulação de políticas públicas, implementação de políticas públicas, tendo em vista que a universalização simplesmente por todo o território vai fazer com que as desigualdades diminuam, é algo que a gente tem que prestar atenção. Não é tão simples assim, não que seja simples universalizar, mas não é tão simples assim. Não é somente universalizando que você diminui a desigualdade. Por isso que os estudos relativos às análises intraurbanas, e por isso e é onde eu gostaria de me fixar agora para finalizar, a importância crucial do estudo do intraurbano, né? A renda e o acesso se relacionam. Essa análise de cluster que o Eduardo fez, construindo esses 4 grupos, ela joga uma luz nessa diferenciação entre as regiões, mas também entre os territórios dentro das cidades, né? Provando que a gente tem que olhar o grupo social, tamanho de cidade, metrópole e região, concomitantemente, né? Esse olhar concomitante para o território, interescalar, olhando das regiões para bairros dentro da cidade e vice-versa, a partir daí, a partir de um olhar acurado para o território, nessas diversas escalas, olhando para essas diferenciações de acesso e de renda, é que vai nos dar a chave, uma nova chave para essa FIAP, para essa formulação, implementação e avaliação dessas políticas de infraestrutura e de serviços, de políticas públicas das diversas dimensões, né? Então, não tem como mais simplesmente olhar separadamente para as regiões ou separadamente para cada uma das políticas ou para cada uma das metrópoles. Essa análise interescalar, né, vertical e horizontal que os capítulos trouxeram, ela é de crucial importância
para entender o que significa desigualdade socioeconômica no Brasil. Socioeconômica. Não, tem que olhar para o território, é isso que eu queria argumentar. É importante olhar para o território vertical e horizontalmente para entender a desigualdade social e econômica no país, né? O território, aí, brincando um pouco com o título, trazendo o conceito de cidadania de volta, trazendo o território para as análises sociais e econômicas, né? O território e o urbano, especificamente, não são objeto, ou metodologicamente não são importantes para os economistas, por exemplo. Estou aqui pensando, não se olha para isso. Então, você não entende a desigualdade social e econômica no Brasil se não olhar para o território. Isso é um ponto que está provado nesses capítulos, nesses 2 capítulos, né? E também a questão, estou pensando agora numa política que a gente estuda, que eu acabei de integrar um grupo de pesquisa que fez um relatório para o CNP, que é sobre o Minha Casa Minha Vida, né? O Ministério das Cidades e os outros órgãos, mesmo o IPEA, ao fazer análises do programa, quais são os instrumentos que tem para dizer que os conjuntos habitacionais e que os grandes condomínios estão bem inseridos ou não estão bem inseridos? Utiliza-se os dados do censo. Tem água? Tem. Tem esgotamento? Tem. Tem serviço de rede, né, de captação de rede? Tem. Tem energia? Tem. Então, acaba pasteurizando e homogeneizando as condições de inserção e de acesso a serviços desses conjuntos, que, na verdade, carece de um pouco mais de um olhar mais, não diria sofisticado, porque não é para além, é um olhar básico que a gente devia ter para essa desigualdade intra-urbana, né? Por isso que eu acho que esses capítulos são importantes e fundamentais para a gente olhar, para avaliar as políticas que a gente está trabalhando, né? Então, a análise dessas condições de cidades dentro da cidade, ela faz com que nós tenhamos uma acurácia cada vez maior para fazer com que as políticas relativas à diminuição dessa desigualdade social e econômica não se perpetuem na formação de guetos, ou na formação de soluções habitacionais e urbanas que, seguindo uma cartilha correta de inserção e de acesso a serviços em geral, monte uma narrativa que possa ser correta do ponto de vista dessa cartilha, mas que, de fato, acaba aprofundando desigualdades, né, e não alavancando oportunidades a partir de um acesso a bens e serviços e infraestrutura. Isso é algo muito importante. Estou falando para vocês e lembrando de diálogos com gestores públicos que dizem, não, mas nós estamos fazendo tudo certinho, a gente está pegando o recurso é subsidiado, nós estamos colocando esses novos conjuntos habitacionais em áreas da cidade que são infraestruturadas, então nós estamos fazendo todo o segmento correto para uma boa formulação de políticas públicas para diminuir a desigualdade nas oportunidades dessa família. Por que, então, que o meu conjunto habitacional virou um gueto, ou está colocado num lugar errado, ou está com um problema sério de acesso, ou essas famílias, ao invés de melhorarem, de diminuir a sua desigualdade em relação ao restante da comunidade em que ela vive, teve a sua desigualdade aprofundada ou teve as suas oportunidades cerceadas, né? Então, isso, eu acho que esses 2 capítulos nos ajudam a perceber a centralidade do território e das análises intraurbanas na formulação e implementação de políticas, na formulação de políticas de expansão de infraestrutura urbana, né, e de acesso a esses serviços urbanos.